Sejam muito bem-vindos, investidores e investidoras interessados em Ambev. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Vitor e eu ensino as pessoas como investir com mais rentabilidade e mais segurança, principalmente nos mercados de ações e fundos imobiliários. E no vídeo de hoje, como eu já falei, a gente vai falar sobre a maior cervejaria do Brasil, a maior do mundo, uma empresa que saiu do Brasil para dominar outras grandes empresas no mundo. Não é normal isso acontecer, né? Normalmente as outras empresas vêm comprando as empresas do Brasil. Mas, no caso da Ambev, ela que foi para os Estados Unidos, imagina só isso, chegar uma empresa brasileira lá e comprar o maior símbolo da cervejaria americana, que é a Budweiser. Tá? Eu cito a Budweiser porque é o exemplo assim que mais me marca realmente pela força da empresa, mas também tem outras cervejarias que são tão boas, tão fortes quanto, né? Quilmes, Argentina, Corona também é muito famosa, que a Ambev foi para cima e dominou essas empresas, acabou adquirindo elas e hoje tem um monopólio aí global de cerveja e por isso ela consegue ter margens altas, ser uma empresa altamente eficiente, né? Mais ou menos um modelo de negócios parecido com a Coca-Cola, né? Muita força no fornecimento, muita capilaridade para entregar os seus produtos aonde quer que seja, né? Principalmente nos barzinhos aí das universidades. Mas enfim, preparei uma apresentação legal para vocês. Então, sem mais delongas, vamos direto a ela. Beleza, já está na tela aqui a Ambev, que nos últimos 12 meses pagou 4,42% em dividendos para seus acionistas. A Ambev, que eu já falei um pouco para vocês, né, dispensa apresentações, é uma das maiores empresas do Brasil, a maior cervejaria do mundo, comprou quase todas as marcas aqui no Brasil e lá fora também. Já citei que pegou a Bud, Quilmes, mas também Colorado, que é famosa, Corona, que é famosa, tá? Eu realmente fiquei impressionado quando eu pesquisei todas as empresas aí que a Ambev já detinha, porque realmente ela está dominando o mundo, comprando as melhores cervejas, né? Depois que a empresa assume um posto muito alto, né, e gera muito caixa também, fica mais fácil. Nessa tela aqui que eu apresento para vocês dos proventos e que foi extraída do site Fundamentos, que é um site muito bom também para fazer análise fundamentalista, tá? Ele facilita o nosso trabalho nesse aspecto, mas não deve ser feito análise só com base em fundamentos ou só com base em qualquer site de análise fundamentalista. O investidor precisa ter um método de análise que realmente vá de forma aprofundada na empresa, que veja os resultados com certa frequência, né? Não que dê muito trabalho, mas também não dá tão pouco trabalho quanto as pessoas imaginam que dá para investir em ações, beleza? A grande maioria das pessoas é vítima da ansiedade que o home broker gera, não sabe realmente quais ações, quais empresas que ele detém na carteira, né? Não sabe por que ele é sócio e normalmente quando isso acontece é uma questão de tempo para essa pessoa começar a perder não só dinheiro, mas também qualidade de vida, beleza? E como a gente pode ver, a Ambev tem data de pagamento agora para dia 30/12. Quem vai receber esse pagamento? Tanto de juros sobre capital próprio, como está aqui, quanto de dividendos. Quem tinha ação no dia 17/12. Não adianta ver que a Ambev vai pagar dividendos, né? Vê lá na qualquer site aí da mídia de mercado, sei lá qual empresa vai pagar dividendos. Aí vai a manada toda lá e compra aquela empresa e não sabe que para receber os dividendos e os juros sobre capital próprio, tu precisa dormir com a ação na data com, que é essa data aqui na esquerda. Então, quem comprar a ação no dia 18 para frente não vai receber o pagamento no dia 30. Só quem dormiu com a ação no dia 17 e acordou com ela no dia 18. O próximo gráfico mostra a evolução dos lucros da empresa. Essa empresa, né, o setor de cervejaria, é um setor conhecido por ser anticíclico. Ou seja, apesar das crises, as pessoas não param de beber cerveja, né? Afinal, tem muita gente aí que gosta de beber uma geladinha justamente para passar pelas crises, né? Pelas crises amorosas e tal. Cada um tem o seu motivo, beleza? E aqui no caso da Ambev, o código ABEV3, ele surgiu em 2014. Não significa que a empresa não tenha lucros antes disso, simplesmente é porque ela era negociada sobre outro código e aí o site Fundamentos só tem a base de dados aqui dessa empresa a partir de 2014. E desde 2014 a gente pode ver que a empresa aumentou sim seus lucros, tá? Principalmente agora em 2021, mas nada demais, nada que justifique os indicadores fundamentalistas que eu vou apresentar para vocês mais na frente,
e hoje em dia já estão um pouco mais baixos, ou seja, mais atrativos. A empresa está um pouco mais barata comparada ao que já foi, mas desde aquela época, né, desde 2012 para frente ali, que a empresa realmente começou a crescer muito, virar entre as maiores empresas do Brasil, já existia um otimismo exagerado com a Ambev. Teve livros sobre os caras que fundaram a Ambev, né, que são dos mesmos caras que fundaram o Banco Garantia, tem alguma ligação também com o Banco BTG Pactual. Os caras eram do mercado financeiro, lançaram um livro, todo mundo ficou num hype super positivo com eles. E o resultado disso, como sempre, é que a manada corre para cima sem saber o preço das coisas e o valor delas, vai só pela narrativa, né? Aliás, os livros são uma ótima fonte de narrativa. Lá nos Estados Unidos, toda empresa tem um livro né, da história da empresa, todo mundo sabe que isso ajuda a aumentar o valor de mercado da empresa, mas para nós investidores fundamentalistas isso não é legal, porque a gente quer sempre comprar muito valor por pouco preço. De preferência, a gente quer empresas com narrativas pessimistas, porque assim a gente compra mais por mais barato. E como eu coloquei aqui para vocês, o aumento do lucro líquido da empresa no comparativo trimestral, e isso é importante comparar trimestre com trimestre, porque exclui algumas sazonalidades que podem acontecer entre os trimestres, a empresa apresentou 57% de aumento. E os lucros, o aumento de lucros, eles podem vir por duas fontes. A primeira é o aumento de receitas. Eu sempre falo do homem da pipoquinha, né, que vendia pipoca lá na frente do teu colégio. Não sei se no teu vendia, mas no meu tinha um cara lá vendendo pipoca salgada e doce. E para ele aumentar o lucro dele, ele tinha duas alternativas. A primeira é vender mais. Se ele vendia 100 pipocas, ele vende 200. E aí, se ele conseguir manter todo o resto constante, ele vai ter duplicado o seu lucro. E a outra forma é vender as mesmas 100 pipocas, porém aumentando a margem de lucro de cada pipoca vendida. Fechou? E aí ele vai fazer o quê? Vai botar uma embalagem bonitinha, vai aumentar o preço um pouco mais do que a embalagem bonitinha que ele botou, né? Senão a margem vai cair. Mas através desse tipo de coisa que agrega o valor percebido do cliente, é possível aumentar as margens. E no caso da Ambev, a gente pode ver que no terceiro trimestre teve também um aumento bem significativo da receita líquida em 43,81%. E as margens de lucro da Ambev estão, como a gente pode ver, andando de lado com um leve declínio aqui ultimamente, o que significa que a empresa está tendo cada vez menos lucro da receita que ela vende. Beleza? E aí as pessoas podem, né, questionar por como se a receita não aumentou tanto quanto o lucro líquido e a margem está andando de lado com um leve declínio. Isso acontece porque as margens aqui apresentadas no fundamento são as margens operacionais, tá? Principalmente a EBIT aqui, que é o lucro, só que ele é somado dos interests, que são as taxas de juros que a empresa paga para as empresas que emprestaram dinheiro para ela, para as empresas não, né? Para as pessoas ou empresas, ou para os credores, para os bancos, tá? E a margem bruta, que é a margem de lucro que só deduz os custos, não deduz despesas. A margem mais importante é a EBIT, mas depois dela ainda tem algumas outras coisas que entram no cálculo, como os interests, que são as taxas que eu mencionei, e também o T, que é de taxes, ou seja, impostos. Então, a empresa ali, entre a margem EBIT e a margem de lucro líquido, que é o que realmente sobra para o acionista, ela teve um resultado financeiro positivo, e é por isso que o lucro líquido aumentou um pouco mais do que a receita líquida no período aí do terceiro trimestre de 2021. Essa explicação aí é avançada, beleza? Se eu fosse vocês, inclusive, eu anotaria, tá, o que é EBIT, depois pesquisa aí, porque é muito importante saber disso para investir em ações. Tá curtindo o vídeo? Já aprendeu alguma coisa interessante nesse vídeo, nessa apresentação que eu preparei aqui para vocês? Então deixa o like aí na parceria, me ajuda muito. Já aproveita também e se inscreve no canal, beleza? Eu tô fazendo vídeos aqui semanais, é uma construção. Quem me acompanhar com certeza vai aprender bastante aqui pelo YouTube sobre como investir em ações e fundos imobiliários através de uma estratégia que na verdade é a única comprovadamente bem sucedida aí no longo prazo, né? Que é com base na análise fundamentalista, com base no longo prazo, visão de sócio. E é só assim que a gente ganha dinheiro na bolsa, ao mesmo tempo em que se sente seguro e deixa o nosso caminho rumo à liberdade financeira sustentável, tá? Ele precisa ser um caminho que a gente goste dele, a gente precisa se tornar investidor de verdade para se sentir seguro, saber o que está fazendo e chegar lá na frente
muito bem, se Deus quiser. E agora vamos ver os dados da empresa aqui em cima, tá? Que os dados da empresa são a base para a formação dos indicadores fundamentalistas que eu trouxe aqui embaixo. E a Ambev tem um valor de mercado de 242 bilhões, né? Uma das maiores empresas brasileiras, um patrimônio líquido de 86 bilhões, a gente já vê aí a discrepância, né? E quem vai mostrar essa discrepância para nós é o PVP aqui embaixo, e um lucro líquido de 15,8 bilhões. E aí quem vai mostrar essa comparação do valor de mercado com o lucro líquido é o PL. E por último, aqui embaixo eu também sempre trago um indicador que é muito interessante, porém ele não tem nenhum vínculo com o preço, não tem vínculo com o valor de mercado aqui em cima, tá? Ele simplesmente é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Por que esse indicador é importante? Porque ele mostra quão eficiente a empresa é em gerar lucros com base no patrimônio que ela tem, no patrimônio dos sócios, caso tu seja sócio do teu patrimônio, tá? É aqui que tu tá, no patrimônio líquido. E a empresa tem que ser eficiente em gerar lucros para ti, logicamente, né? E além disso, ela também tem que estar sendo vendida por um bom preço, caso contrário, tu vai pagar caro por uma empresa boa. E aí não vale a pena. Agora que eu já expliquei para vocês a base dos indicadores aqui de baixo, a gente pode ver que o preço por lucro é de 15,3, ou seja, para cada R$1 de lucro da empresa, é preciso que tu pague R$15,3 para se tornar sócio. Todos esses dados aqui dos indicadores fundamentalistas foram formados e sempre são formados com base nos últimos 12 meses. Então, o preço, né, que é a parte de cima aqui da fórmula, é o valor de mercado, que está variando todo dia, né? Todo dia uma ação ou um fundo imobiliário fica subindo ou descendo. Dependendo do dia sobe muito, dependendo do dia cai muito, né? Renda variável é assim, ela varia. É preciso estar preparado e saber aproveitar essa volatilidade e não sofrer com ela. E esse indicador de 15,3, no meu ponto de vista, é um pouco alto, principalmente para uma empresa que já é muito grande, que já domina o mercado global. Não tem muito mais para onde correr. A Ambev não é uma empresa que vai chegar e vai quadruplicar, quintuplicar o seu valor de mercado. Não tem como fazer isso quando a empresa já é muito grande, né? Ela já domina o mundo, não tem outro mundo para dominar. O próximo indicador é o preço por valor patrimonial, que também, no meu ponto de vista, está um pouco alto. Para cada R$1 de patrimônio da empresa, a gente precisa pagar R$2,8 para se tornar sócio. Eu já apresentei outras empresas aqui no canal que têm um preço por valor patrimonial mais baixo, tá? Às vezes até abaixo de 1, e que também são empresas boas, eficientes, que dão um bom retorno sobre o patrimônio líquido. Caso tenha interesse, dá uma olhadinha, se inscreve no canal, logicamente, né? Depois vê os vídeos ali, porque tem bastante vídeo já legal sobre empresas que são mais eficientes e também, no meu ponto de vista, são mais baratas do que a Ambev. E para quem é forte e chegou até aqui, eu sempre deixo o meu convite para a Semana Viver de Dividendos, que é uma série de 3 aulas gratuitas, online e gratuitas, onde eu entrego, além dos meus presentes, né, os meus rankings de ações, rankings de FIIs, tá? Então, quem tem interesse em realmente analisar, pensar num método de acompanhamento e seleção de ações e fundos imobiliários, recomendo fortemente aí que procure o link na descrição. E também, depois dessas 3 aulas, para os interessados, eu abro a oportunidade por alguns dias, normalmente 1 ou 2 dias, onde eu abro as vagas para entrar para a minha turma do método. Beleza? Que é um curso, aí lá eu apresento ele, né? No final dessas 3 aulas eu apresento ele. E vai ser muito legal ter vocês lá, então vai no link da descrição ali, acompanha, continua acompanhando o canal.